Você já ficou endividado? Nessas horas, o que fazer? O fim de ano se aproxima e a possibilidade de usar o 13º salário para colocar as contas em dia é a solução encontrada por muita gente. O endividamento das famílias é o assunto de hoje do MGTV Responde. O que para nós é só um monte de papéis em cima do balcão, para Geraldo significa um prejuízo de quase R$9 mil. As notas promissórias são de compras que já deveriam ter sido pagas, algumas há mais de 2 anos. Convivendo diariamente com a inadimplência, o empresário conhece bem o perfil dos clientes que compram e não pagam. É uns aproveitadores que vêm na loja e pega... Às vezes pega a pessoa que está atendendo ali, naquele momento que a pessoa vacila um pouquinho, ele consegue levar a mercadoria e aquela pessoa geralmente é o chamado desperto do mercado. Mas existe as pessoas que passam realmente por dificuldade e essas pessoas procuram a loja para acertar. Ele conta que atualmente esse tipo de consumidor representa 10% de todas as pessoas que entram na loja por mês. Mas a gente sempre procura trabalhar também com não repassando isso para o cliente, porque isso aí, hoje o mercado está difícil, então a gente procura amenizar através de custo, cortar custo na empresa e não repassar no produto. E por incrível que pareça, o empresário comemora essa situação. É que na comparação com 2012, o percentual de inadimplência caiu consideravelmente esse ano. E essa foi uma tendência em todo o mercado de Uberaba. De janeiro a setembro, o número de pessoas que ficaram com o nome sujo na cidade caiu 30%, comparando com o mesmo período do ano passado. A quantidade de cheques sem fundos também diminuiu. Esse advogado tenta ajudar quem ainda não conseguiu sair da lista de devedores. Ele faz parte da Associação dos Consumidores Endividados e Inadimplentes e garante que essa é a melhor época do ano para se livrar das contas. Elas podem utilizar parte do 13º sem comprometer as despesas de fim de ano para saldar os compromissos antigos e os compromissos mais recentes com aqueles juros mais elevados. Se a orientação for mesmo seguida, muitos empresários vão perceber ainda mais queda na inadimplência e o mais rápido possível. É que o 13º já movimenta a economia brasileira. Além das empresas que anteciparam o pagamento, o governo federal já liberou a primeira parcela do benefício para aposentados. Só em Minas Gerais foram injetados mais de R$1 bilhão e 300 milhões de reais. Kênia recebe o benefício pela primeira vez e já decidiu o destino do dinheiro. Para a gente limpar o nome, né, para poder estar comprando mais, né? Isso é muito importante. E não é difícil encontrar mais consumidores que querem trocar as compras de fim de ano pelo pagamento de dívidas. Porque eu tenho muitas e por enquanto não vai dar para gastar com presentes. Já paguei a parcela do carro, já paguei pensão, vou pagar outra pensão ali agora, está tudo pago já acabou o dinheiro. Eu já estou pensando no mês que vem em empréstimo no banco. O salário não dá, o salário é pouco. Ai, ai, ai. E para ajudar a responder as suas dúvidas, a gente recebe aqui no estúdio o advogado Vitor Hugo Carvalho Ramos e o economista Marco Antônio Nogueira. Boa tarde, muito obrigada pela presença dos dois. Vamos começar com um economista, né? Porque muita gente deve estar sonhando com esse 13º que ainda não recebeu, que vai receber mais no fim do ano. Nesse caso, né, que o salário não dá, que você faz dívida, é pegar o 13º e pagar a dívida, dá para destinar um pouco para comprar os presentes? Como que faz para administrar isso tudo? Olha, talvez, dependendo da situação da pessoa, o melhor presente é quitar dívidas, né? Ficar no cartão de crédito com juros exorbitantes ou no cheque especial não compensa. Então, o ideal é que se quitem as dívidas e se planeja para 2014 as suas compras, inclusive as festas de final de ano. Pagar dívidas e depois começar novas dívidas não é o ideal, até porque em 2014 as taxas de juros continuarão subindo. Aí, quitar dívida. Geralmente, quando a pessoa resolve, doutor, pagar tudo de uma vez, existe um desconto. Esse desconto é obrigatório? Vai depender da negociação, da loja? Como que funciona? Não é obrigatório, não tem lei que estabeleça essa obrigatoriedade. O ideal é depender da empresa dar essa concessão, dar esse benefício para o consumidor. Agora, nós temos, lá na associação, nós chamamos credores e devedores para fazer uma conciliação. E colocamos o orçamento do cidadão em mesa, e com esse orçamento a gente propõe para o empresário, para a empresa, para os bancos, a condição que cabe no orçamento do consumidor. Mas essa conciliação, ela acontece só quando a dívida já
existe há algum tempo ou quando ela está num valor muito alto? Não. E dívidas pequenas também podem ser negociadas? Dívidas pequenas também podem ser negociadas. Isso aí, a nossa estratégia é combater o endividamento para a pessoa ficar livre desse que está fora. Qual que é o caminho? O caminho, primeiramente, se a pessoa já estiver endividada, é tirar a certidão do SPC e Serasa. Posteriormente, nós fazemos uma análise, né? E assim damos parecer o que tem que fazer para limpar o nome. Nós temos um convênio com a CIU, que lá a gente faz as conciliações lá entre credor e devedor, e lá tem força judicial, força de sentença, se homologar o acordo lá. Professor, a gente sabe também que as pessoas não conseguem administrar muito bem o dinheiro, até é um hábito do brasileiro, infelizmente. Depois de as dívidas pagas, sobrou aquele dinheiro, o senhor orientou não fazer novos gastos. O ideal seria não comprar os presentes ou fazer em prestações, não um grande endividamento, ou poupar esse dinheiro? Olha, o ideal nessas situações é negociar o tipo de presente. Muitas vezes as crianças, é claro, desejam presentes de um custo maior, por exemplo. O ideal seria você negociar, explicar a situação, né? Colocar para a família democraticamente e fazer algum tipo de compra um pouquinho mais, diria eu, comedida, com um custo menor e que agrade, claro, as pessoas. Se sobrar um dinheirinho, é guardar, né? Porque no ano que vem as pessoas esquecem que nós começamos com impostos, carro, pagar matrículas, escola, material, que começa novamente aquela avalanche de dívidas. Só para você ter ideia, hoje o brasileiro tem uma dívida média de R$ 1.950. Isso está consumindo, em média, quase 4 meses de salário do brasileiro. Isso é insustentável no médio e no longo prazo. E o ideal seria comprometer quanto do orçamento com dívidas? No máximo 20%. Agora, um detalhe, no máximo 20% se a inflação for baixa. Como ela está alta, isso tem que cair para algo em torno de 15%. Mas aí o senhor está falando dessa questão dos gastos do começo do ano, que realmente tem matrícula de escola, IPVA, IPTU. Se sobrar dinheiro depois de pagar as dívidas, a pessoa quer comprar um presente ou fazer um investimento, uma reforma na casa, é melhor ela optar, por exemplo, guarda este dinheiro e compra essas outras coisas fazendo prestações, porque em algumas situações no cartão de crédito você consegue dividir sem juros, né? Consegue. Se você precisar gerenciar os seus gastos, ou seja, não tenho todos os recursos, vou parcelar e não houver juros no cartão, é algo que pode e deve ser utilizado. Mas o ideal seria, se possível, você guardar uma reserva e com o dinheiro na mão fazer uma compra. Porque dinheiro na mão, né, não é vendaval. Dinheiro na mão junto a um empresário, ele vai ter todo o prazer em negociar taxas menores. Porque o que o empresário mais deseja é ter dinheiro. Ele não gosta muito de cartão de crédito, também não gosta de cheque. Porque depois ele tem que levar numa factory. Doutor Hugo, essas negociações que chegam até vocês, o perfil desses consumidores, o senhor percebe que é mais uma desorganização das finanças ou realmente foge do controle por conta desses juros altos, a pessoa não fez uma prospecção de quanto deveria gastar, de quanto era esse juro real, não houve aí uma assessoria, no caso de um economista, para poder fazer as contas na ponta do lápis? Então, César, lá chega endividados de toda modalidade, tanto por desorganização financeira, quanto pelo marketing agressivo das empresas, dos bancos e dos juros, né? Eu acho que são os dois que contribuem para o endividamento. Por isso que a nossa ideia, o nosso projeto visa ir de encontro nessa reeducação financeira do consumidor, né? Que é essencial hoje em dia para manter o orçamento em dia e as contas em dia. Marco Antônio, é para você a pergunta da Vilma de Conceição das Alagoas. Ela está dizendo que deve em dinheiro R$ 2.600 para o banco. Ela paga um aluguel de R$ 600 e tem as outras despesas, né? Ela ganha R$ 1.600 por mês. O que fazer? Nesse caso, o aluguel está consumindo grande parte, né? E lembrando que 60% do orçamento de uma casa é alimentação e habitação. O ideal é ela tentar ir ao banco. Tenho certeza que o banco vai ter todo o prazer em renegociar, né? Aumentar, esticar essa dívida dela. E depois ela analisar melhor como vai fazer o pagamento dessas parcelas. Em 2012, só para vocês terem ideia, 56% das pessoas que renegociaram dívidas, 56% depois de um ano, voltaram a ter dívidas. Então tem que saber como negociar. No caso dela, é ir ao banco que eles vão ter prazer em negociar.
Falando de negociação, pergunta do João José, do bairro Vila Esperança. Eu fiz um cartão de uma financeira e paguei o empréstimo. O valor cobrado pela financeira veio 3 vezes maior que o valor do contrato. Ele não conseguiu um acordo. O que deve fazer? Procurar seus direitos. Hoje em dia, as pessoas têm que conscientizar que o consumidor endividado tem direitos. E se for feita uma revisão desse contrato, dessa dívida, com certeza cairá. E o próprio contrato mostra que houve um equívoco nessa cobrança 3 vezes maior, né? Inclusive dá danos morais nesses casos. Então, o Bruno, aqui de Uberaba, falou que está inadimplente com o banco. Ele quer saber se ele tem direito à renegociação e se ele pode dividir em mais de 12 vezes. Não há lei específica determinando essa divisão. Aí depende do critério do banco, da financeira, né? Direito à negociação ele tem. Só que eu acho que todo banco, toda financeira está disposto a negociar, que eles querem receber, eles não querem ficar sem receber. Então, acho válida a tentativa da negociação. Professor, existe uma confusão muito grande com relação à taxa de juros, que existe variação de instituição financeira, cada uma segue um padrão. Mas como que as pessoas devem ficar atentas? Existe um patamar, um básico de juros que as pessoas devem ficar atentas? Você vai numa instituição, é 5% ao mês, a outra é 7%, a outra é 4%, e não existe nenhuma referência. Como que a pessoa pode se nortear? Olha, a referência básica poderia ser a taxa estimada de inflação para o país, algo em torno de 6%, agora em 2013, ok? Só que também tem um outro agravante nessa questão de taxa de juros. Existe taxa de juros e taxa de juro efetiva, né? A taxa de juro efetiva, ela embute alguns outros custos que nem sempre aparecem na divulgação. Muitas vezes, no marketing, na divulgação, você observa que tem a taxa de juros e um asterisco lá em cima, escrito em letras muito miúdas as condições. Ele tem que tomar cuidado. Hoje, uma taxa de juros ideal seria que rondasse em torno de 8%, coisa que não acontece, 8% ao ano, né? Coisa que não vai acontecer. Então, essas taxas vão ficar sempre acima da inflação, não abaixo? Não, sempre. E em alguns casos, como cartão de crédito, por exemplo, elas beiram 10 vezes mais do que a taxa anual de inflação. Cheque especial também está nessa taxa. Depende também muito de como é o relacionamento da pessoa com o banco. Se ela tem um cadastro, se ela tem alguns produtos do banco. Isso faz com que diminua a taxa de juros. Mas um patamar não existe. O senhor falou sobre a questão dos juros de cartão de crédito, que realmente é muito alto. E a gente tem a tentação, né, porque vem lá na fatura que você pode pagar só uma parte. É evitar mesmo cair nesse mínimo, né? E evitar mesmo essa saída, né? Olha, é tentar colocar uma tarja preta quando você vê aquilo, porque de fato é uma grande tentação e ter levado à inadimplência. Hoje, cartão de crédito representa 41% do tipo de dívida que o brasileiro tem. O ideal é quitar na integralidade. Pois eu não tenho recurso. Vai, faça um crédito direto ao consumidor que tem uma taxa de juros menor, tome emprestado algum recurso de um parente ou de um amigo e pague. Taxa de juros de cartão de crédito é muito elevada no Brasil. O professor Marco Antônio comentou, doutor, sobre a questão do marketing. Existe hoje um projeto de lei em tramitação no Senado Federal para que as empresas, as instituições financeiras sejam responsabilizadas pelo endividamento da pessoa. Como que seria esse projeto? Dependendo do grau do marketing, a agressividade do marketing, as empresas os bancos serão responsáveis por esse endividamento dos consumidores. Seriam essas abordagens por telefone? Por telefone, muitos recebem ligação em casa, eu já presenciei. No próprio caixa do banco eu já presenciei, falando que você tem um limite de 10 mil, vamos pegar, é consignado. Isso a pessoa tem que ficar bastante atenta para não cair nessa tentação. Uma outra questão, você faz, seja com instituição financeira ou com telefone, internet, você faz uma mudança, um acordo, pode ser de endividamento, de refinanciamento, você faz um acordo por telefone. Se não for cumprido, por exemplo, a gente até teve um caso, como que eu vou provar que foi feito aquele acordo? Como que eu vou me resguardar quando eu não assino o contrato, quando é por telefone? Hoje em dia, via judicial, nós requisitamos, porque todos esses acordos são gravados. Nós requisitamos via judicial e assim lá comprova o que realmente foi acordado entre as partes. E no PROCON, né, o Ministério Público também recomenda anotar o número do protocolo. Sim, do protocolo, né, sempre. Bancos, telefonia, sempre tem o número do protocolo, ajuda muito.
A pergunta do Nivaldo do bairro Abadia: a taxa cobrada pelo banco para retirar o nome da Serasa em caso de cheque sem fundo pode ser parcelada em caso de uma quantidade maior de cheques devolvidos? Depende da instituição financeira. O Itaú, o antigo Unibanco, que incorporou, a partir de, você paga até 10 cheques. Após 10 cheques, eles não cobram mais taxa. Agora, tem uns que são abusados. O Santander, por exemplo, cobra mais de 55 por folha. Aí a pessoa tem que está endividada, a instituição dela. Isso. Se a pessoa está endividada, imagina pagar 55 por folha. Se tem 10 cheques devolvidos na praça, são 555. Mas essa cobrança é permitida? É permitida pelo Banco Central, né? Não há uma lei específica proibindo ainda. Agora, nós podemos questionar se é abusivo ou não. Uhum. A pergunta da Helena, do Parque das Américas: ela tem uma dívida de cartão de crédito e a financeira está cobrando o juro muito abusivo. A dívida era de 20 mil, ela pagou 6, estão cobrando outros 36. O que ela pode fazer? Antes do senhor responder judicialmente, essa conta não fecha, né, professor? É uma conta alta, aí fatalmente incidiram encargos, é um juro composto, quer dizer, é sobre juros, e não vai fechar no orçamento dela. O ideal seria tomar algum recurso emprestado para quitar ou fazer uma negociação ampla, esticar esse prazo com outro tipo de taxa de juros. Porque senão daqui a um ano, isso aí deve estar em torno de 80 mil reais. Como que seria a negociação? O problema aí, o Marco Antônio falou bem, seria a capitalização dos juros. Isso vira uma bola de neve. Hoje em dia tem uma ação de inconstitucionalidade no Supremo, que já tem 4 votos a favor do consumidor, que proíbe a capitalização. Isso, se for procedente no final, os bancos vão ter que, depois de feita a revisão, vão ter que devolver um bocado de dinheiro para os consumidores. Porque a capitalização, juros compostos, que mata, que vira a bola de neve, entendeu? O certo é cobrar juros simples. Esse é o certo. No caso aí do nosso cidadão, eu aconselho a fazer uma revisão. Fazer uma revisão, que lá nós vamos pedir uma perícia, ele vai fazer os cálculos e apresentar o que é realmente devido, legalmente devido. Não é porque ele assinou um contrato que é de adesão, que ele não tem condições de mudar as cláusulas, que ele está refém do contrato. Ele pode modificar e a Justiça tem o dever de coibir esses abusos. A Lúcia, do bairro Volta Grande, ela quer saber se quando o nome está no SPC, ou Serasa, né, no Serviço de Proteção ao Crédito, se com o tempo ele sai automaticamente. 5 anos. E para todos os setores, né? Por exemplo? Sim, instituição financeira? Instituição, banco. O nosso código estabelece 5 anos esse prazo de prescricional. Agora, dependendo, ele pode fazer uma negociação e assim que pagar a primeira parcela, eles têm que tirar. Entendeu? Porque muitos bancos não exigem que você pague a totalidade. Não, isso aí é ilegal. Mas se a instituição, né, que está cobrando, acionar a justiça, a pessoa é obrigada a pagar, não é? Não é obrigada a pagar, é que a prescrição suspende. A prescrição suspende. Não vai prescrever mais em 5 anos. Não vai prescrever. A Juliana do Cássio Rezende tem um financiamento de uma moto em 48 parcelas, já pagou 36. O banco pode tomar a moto se estiver com a parcela atrasada? Geralmente depende do banco. Geralmente a partir da terceira eles costumam entrar com ação de busca e apreensão. Mesmo se a pessoa tiver um número de parcela bem maior, como se ela está quase quitando já. O banco ainda é proprietário. Sim, porque tem um decreto-lei, decreto-lei que protege os bancos, né? Seria 911-69. Em cima desse decreto aí que os bancos aproveitam e faz esse... O ideal é fazer uma revisão. Ou quando entrar com a busca e apreensão, na sua defesa, alegar tudo isso. Um caso parecido é o da Cláudia, né? Isso do Centro. Ela pagou uma moto em 48 vezes. Já acabou, já quitou. Certo. Ela acha que foi abusivo o juro cobrado. Agora pode voltar atrás e reaver esse dinheiro? Lógico, deve. Isso tem muitos casos na associação nesse sentido. Reaver o que foi pagar mais. Exercer seus direitos, né? O ideal, quando a pessoa pega um contrato, antes de assiná-lo, obviamente, é levar uma pessoa que entende de números, como os economistas, fazer as contas, ver se está tudo certinho, se ao longo dos anos esses juros não vão aumentar, se essa dívida vai ficar impagável com o tempo. Essa seria a coisa mais sensata a ser feita? Olha, seria. E não precisa ser um economista, um expert, né? Eu costumo dizer em palestras ou cursos sobre o assunto, se você pegar uma folha e colocar na porta da geladeira, que é o utensílio que a gente mais passa, e anotar os gastos, você vai ficar surpreso no final de um mês. Então, se ela tiver cuidados mínimos, isso é importante. Só para você ter ideia,
de cada 10 pessoas, só 7 verifica a taxa de juros de um cartão de crédito. Muitas delas pegam aquele ticket que sai da máquina e joga fora, não fazem uma conciliação. Então, é realmente uma falta de educação financeira, que não necessita de um expert. Se ela tiver controles mínimos, isso é possível de ser resolvido. O endividamento brasileiro está chegando num momento muito crítico, que eles precisam tomar consciência. Isso se dá pela facilidade de crédito também, professor? Facilidade de crédito, a tentação do crédito e principalmente a má ou nenhuma educação financeira que as pessoas possuem. Pois é, a Miriam do Santa Marta, ela fez um empréstimo com o banco e depois ela viu que não tinha condições de pagar. Ela quer saber se o banco é obrigado a fazer uma renegociação. Ele tem direito ao arrependimento, né? E como que funcionaria nesse caso? 7 dias, se ela vê que não vou dar conta de pagar, ele pode fazer o Aí não contrato. precisa pagar nada, devolve o dinheiro completamente. Mas 7 dias é o prazo. Isso. E se passados os 7 dias? Aí não tem jeito, ela vai ter que negociar com o banco. Aí vai ter que negociar com o banco ou discutir. Para quem tem dívida, está com problema, precisa de ajuda, aonde pode procurar? A associação está instalada no edifício Geraldino Rodrigues da Cunha, 174, segundo andar, sala 206. Ali bem no centro mesmo. Bem no centro, em frente a Pernambucana. Tem algum telefone que a gente Sim, é 3332-0972. Tá certo. Para a gente encerrar, Marco Antônio, qual que é o básico da educação financeira? Olha, existem 11 passos. O primeiro que é o 0, compre amanhã. E, na verdade, tem um mantra. Eu quero, eu posso, eu preciso. Se as pessoas fizerem essas 3 perguntas e uma delas não for respondida, evite a compra. Esse é o básico. Ok. Tá a dica aí para você. Obrigado pela participação de vocês aqui hoje. Boa tarde. Até Boa a próxima. tarde. Boa tarde.